Independente do conceito, e eu explico isso em outros vídeos, do porquê que o segundo casamento é pecado, quando a Bíblia diz que aquele que se casa novamente comete adultério, a gente precisa entender o seguinte: o adultério é pecado. Quer você cometa um adultério dentro do casamento, quer seja após uma separação e você se casa com outro ou se relaciona com outro, mesmo o seu cônjuge ainda estando vivo, a Bíblia chama isso de adultério. Adultério é capaz de tirar você do céu? Sim, porque é pecado. Então, a Bíblia deixa bem clara que pecado faz separação entre nós e Deus. Então, todo aquele que vive pecando, nele não consiste o Espírito do Senhor. É difícil manter uma comunhão com Deus quando nós estamos vivendo na prática do pecado. Esse é um ponto. Então, a partir do momento em que você descobre que você está em pecado e você permanece nesse pecado, automaticamente você vai se afastar do Senhor. Você vai ter atitudes mais ríspidas para quem vier a te advertir. E então, os comentários que muitos fazem nos vídeos, eu julgo que é totalmente normal. Na época de Cristo e antes de Cristo, quando vinham profetas e pessoas que abriam as palavras do Senhor e trazia a nação quando ela estava em pecado, a reação era bem semelhante. As pessoas reagiam de maneira ríspida, agressiva, violenta, e muitos profetas eram mortos, tão somente porque advertiu acerca de um pecado. Então, você ir nos comentários e agredir pessoas que também estão comentando, ou até mesmo a mim, ou ao programa, do Manual do Casamento, eu já entendo que é algo totalmente normal. Só que vamos entender o seguinte: existe perdão por pecado do adultério, principalmente quando formalizou-se um segundo casamento? Sim, existe perdão. Assim como o assassinato, a mentira e qualquer outro pecado, vamos nos basear pelo menos nos pecados que estão nas tábuas da lei, que é não matarás, não adulterarás, enfim, todos aqueles princípios. Então, quando nós olhamos para o pecado do adultério, assim como todos os outros, existe sim a possibilidade do perdão. Como que funciona isso? O pecado ele ser perdoado e esse problema ser resolvido, a primeira coisa que você precisa fazer é confessar esse pecado a Deus. Então, você precisa chegar ao Senhor e admitir: Senhor, mediante a tudo que eu aprendi, mediante as tuas palavras, eu percebi que eu estou em pecado, que eu cometi o pecado do adultério. Após confessar o pecado do adultério, agora é necessário que haja um arrependimento. Um arrependimento, quer seja ele consumado ou pretendido, com um pedido de perdão a Deus. Então agora, além de confessar, você pede perdão a Deus pelo pecado cometido, no intuito, ou talvez já com o coração arrependido. E aí, a partir desse momento que você clama o perdão a Deus pelo pecado, agora vem o terceiro princípio, que Jesus falou muito a respeito dele, Sempre que Jesus perdoava um pecado, quer seja uma prostituta, quer seja um ladrão, quer seja um corrupto, não importava o pecado. Jesus perdoava o pecado e dizia assim: agora vá e não peques mais. Então, o terceiro ponto para que esse perdão ele aconteça, esse pecado precisa ser abandonado. Então, se você chegou à conclusão que casou-se de novo e cometeu o pecado do adultério, para você resolver isso, você precisa abandonar esse pecado. Simples assim. Se porventura você matava pessoas e você descobriu que era pecado, agora você não mata mais. Se você mentia e você pediu perdão a Deus pelas mentiras cometidas, agora você não mente mais. Se você adulterava e você inclusive casou, formalizando assim um adultério, agora você se desfaz desse adultério. Simples. Sabe o que é o grande problema? O grande problema nessa equação que Deus deixou para nós é porque assim, quando você lê a palavra do Senhor, ela é simples.
A lei é simples, os passos são simples, tudo é simples. O que complica é o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, os nossos sentimentos. Porque há pessoas que dizem assim: Diego, mas é tão complicado porque eu não queria passar por um segundo divórcio, porque eu prometi para mim mesmo que eu não iria largar de novo, porque o que minha mãe vai pensar, o que meus amigos vão pensar, o que vão dizer de mim na igreja. Tá entendendo? Outros dizem assim: Diego, mas eu sou tão mais feliz nesse novo casamento, nós já temos um filho. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. O pecado, ele sempre vai trazer consequências. Sempre vai trazer consequências. Sempre. Agora a gente precisa entender que quando o pecado traz consequência, ele precisa de uma reparação. Como é que funciona isso? Quando você mata alguém, um pai de família, e você confessa o seu pecado, você se arrepende, você pede perdão a Deus e agora você não assassina mais ninguém, um coração arrependido, contrito, ele vai buscar uma reparação. Então talvez você assassinou uma pessoa que supria todas as demandas da casa. É importante que agora você se responsabilize por isso. Se porventura você mentiu para uma pessoa, cometendo o pecado do falso testemunho, e agora você confessou a Deus, você se arrependeu, você pediu perdão e agora você não vai mais mentir para ninguém, agora você vai chegar para essa pessoa, para quem você mentiu, e você vai dizer a verdade, para que ela não fique vivendo sobre a expectativa da mentira que um dia você contou. Se você cometeu adultério e você casou com alguém, fazendo com que essa outra pessoa também adulterasse, agora você pede perdão a Deus, você confessa o pecado, você abandona esse pecado para que a outra pessoa também deixe de estar em adultério e você deixe de estar em adultério. E eu comecei mencionando, eu puxei esse link para falar de filhos. A consequência desse pecado, a maior consequência dela são os filhos. E é importante nós entendermos o seguinte: não é porque gerou um filho que agora existe a necessidade de permanecer no adultério. Sempre que nós damos um passo em direção a Deus, com o coração contrito, tentando consertar nossas vidas, Deus abençoa. Então é muito mais fácil você tomar uma atitude certa, sabendo que vai ser difícil uma criação de um filho com pais distantes um do outro, do que você permanecer no adultério por causa desse filho. E temos mais. Se porventura você se nega a abandonar esse adultério por causa do filho, lembra daquilo que o Senhor Jesus disse, que aquele que ama a um filho mais do que a mim não é digno de mim? Então, se para você corrigir sua vida, para gerar um bom testemunho, para você ter comunhão com Deus, você não faz isso por causa de um filho, então automaticamente você não é digno dele. Presta atenção. As consequências, elas acontecem. Mesmo que haja a separação e agora você corrija a sua vida, entenda uma coisa. Por mais que você e seu cônjuge deixem de ser marido e mulher, embora nunca tenha sido segundo a Bíblia, ambos são pais dessa criança, desse filho. Então é importante que a mãe cumpra o papel de mãe, que esteja presente sempre que possível, que eduque, que discipline, assim como o homem. É importante também que haja um consenso, uma transparência, para que não gere problemas futuros, porque muitas das vezes quando existe esse rompimento no segundo casamento, principalmente com filhos, uma das partes volta ao seu primeiro casamento. E aí, ao voltar ao primeiro casamento, ele quer manter relações muito íntimas com essa família, que havia constituído. Então é importante que haja um bom senso nisso também, tá bom? Agora, o que eu estou trazendo para vocês é aquilo que a Bíblia traz. É o princípio de você pedir perdão, de você confessar e de você abandonar o pecado. Antes que alguém diga assim: Diego, mas nós não vivemos mais sobre a lei, nós vivemos sobre a graça. Tudo bem, mas em nenhum verso na Bíblia você vai ver a graça anulando a lei. Pelo contrário, Paulo, quando escreve a respeito disso, ele é enfático, quando ele diz assim:
agora porque alcançamos a graça vamos desprezar a lei? De modo nenhum. De modo nenhum. Porque nós só sabemos o que é pecado por causa da lei. Mas nós só obtemos a vida eterna por causa da graça. Ou seja, a lei sempre nos condenou. A lei sempre nos leva ao pecado, porque nós transgredimos ela. Mas é pela graça que nós obtemos o perdão, a oportunidade de mudar de vida, para então viver eternamente. Interessante, né? Agora, uma outra situação. A graça não legaliza pecados. Ou seja, se eu menti porque eu feri a lei. A lei dizia, não dirás falso testemunho. Mas eu menti, então agora eu estou em pecado. A graça não vai transformar o pecado em algo certo. A graça não vem e diz assim, olha, se você aceitar a graça, então você pode mentir. Não é isso que a graça faz. A graça chega e diz assim, olha, você mentiu, você pecou. E o salário do pecado é a morte eterna. Entretanto, o dom gratuito de Deus, ou seja, a graça, é a vida. Mas para isso você precisa confessar o seu pecado, abandonar o seu pecado, não pecar mais, para que então agora a graça te proporcione a vida eterna e a remissão do seu pecado. Você entende? Eu digo isso porque tem muitas pessoas que falam assim, Diego, mas agora a gente vive sob a graça, não é mais sobre a lei. Agora eu não preciso mais me separar do meu segundo, terceiro, quarto marido, porque eu estou na graça. Deixa eu te falar, você está em pecado. E a graça lhe é inútil se você não aceita a eficácia dela. Está entendendo? Então não confundam as coisas. Tá?